tarde, meu povo. Boa tarde aqui ao pessoal do estúdio, a minha equipe. Boa tarde aos meus convidados e, sobretudo, aos meus ouvintes. Hoje a gente começa uma série, eu poderia dizer, picante, excitante, várias outras coisas. Série... Sensual. O pessoal é ótimo. Não, sensual. Ah, eu ia dizer, pessoal não é tão. Não, pode ser sensual. pessoal, mas pode ser também dupla, em trio, sei lá. A gente começa hoje a série O Homem e o Sexo. E nosso tema, Homem, Poder e Sexo. Quero saber o que vocês acham. O que é que vem primeiro, o poder ou o sexo? O que é que excita mais o homem, o poder ou o sexo? E meus convidados são Djalma Margolo, terapeuta junguiano, escritor estatístico, que já teve várias vezes aqui no programa. Vulgo Didi, que é meu apelido carinhoso pra ele. Dá um alô aí, Didi, pra todo mundo. Boa tarde, amigos. Carlos, Dilcinho, Gil. Pois é. E o pessoal todo mundo que aqui está, e eu, principalmente aos ouvintes. Vamos falar sobre esse assunto, poder e sexo. Duas coisas que têm sido fundamentais, porque até os animais lutam pelo poder, porque o poder entre os animais normalmente significa possibilidade de muito sexo. Então, vamos discutir a respeito. Bom, e meu outro convidado, que foi a pessoa responsável por eu fazer essa série esse ano, verdade. Eu tinha colocado a série O Homem e o Sexo no início do ano, no calendário. Depois troquei. E aí, quando eu vi que você ia lançar a peça SAD, eu fiquei toda balançada, me coçando. Eu falei, não, meu Deus, isso é um desafio. Isso é um sinal. Vamos fazer com que tudo flua, uma coisa ajudando a outra. E aí resolvi trazer a série O Homem e o Sexo para esse ano. E quem me provocou com o tema foi você. Eu falei, a gente vai começar por qual tema? Você falou, poder e sexo. Claro. Meu convidado, Gil Vicente Tavares, dramaturgo, diretor artístico do Teatro Nu. E tá até semana que vem, gente, com a série em cartaz, SAD, no Teatro ICBA, ali na Vitória. Então corram, viu? Porque tá bombando. Ontem voltou a gente da porta e o negócio tá muito bom. Só tem mais um final de semana. Dá um alô pra todo mundo aí, Gil. Boa tarde, ouvintes, aí nesse domingo ensolarado, né? E vamos conversar sobre sexo e poder em pleno sol da Bahia. Pois é, então eu vou começar te provocando. Vamos nessa. Por que falar? Primeiro, por que você me provocou com esse tema, poder e sexo para o homem? E fala um pouquinho depois, eu quero que você fale o que foi que te instigou a escrever sobre SAD. Pronto, vamos nessa. A questão, eu acho que, como o Djalma falou também, a questão do poder e do sexo está sempre relacionada na história da Terra, do planeta Terra. Desde o início, o homem busca poder para ter sexo e busca o sexo para ter poder. E os animais também partem do mesmo princípio. Basta você passar um dia vendo aquele canal National Geographic, que de, 12 programas do dia, 10 vão falar sobre essa relação de sexo e poder entre os animais, né? Sobre o domínio de espaço, sobre a questão das fêmeas, dos machos, quem manda em quem faz o quê. Em cada sexo, tem uns que é a fêmea que manda, no outro é o macho, tem um que o macho engravida, né? Tem como o cavalo marinho. Exatamente. Né? Então tem várias histórias, tem, por exemplo, o leão que toma conta dos filhos e a leoa que sai para caçar. Então isso, como se diz no bom baianês, isso varia, depender da raça, dependendo do animal. Ô Gil, você tocou no assunto, mas você sabe por que o leão fica parado? Sim. Cuidando dos filhos? Enquanto a leoa vai caçar? Não despentear a juba? Não é não, meu filho. É porque ele tem que transar com todas. Ele dá cerca de 300. Ninguém aguenta, bicho. É porque ele é o grande reprodutor, né? É o macho hiper-alfa, né? Nesse caso. Olha a sintonia. Você sabia que Djalma assiste pra caramba, né? National Geographic, sempre fala comigo. Ele, Mayara, você precisa assistir mais os vídeos. Porque ali incrível. tem tantos ensinamentos pra gente. A gente é a evolução da espécie. A gente tem que ver como uma coisa se processou e o que é que a gente ainda traz na gente, né? Mas quero dizer aqui pro meu público, meninos, quero saber. É o sexo que está a serviço do poder ou o poder que está a serviço do sexo? E o que é que excita mais o homem? O poder ou o sexo? Liguem pra gente. O que te excita mais, o poder ou o sexo? Nossos canais de comunicação são 35055000, que é o telefone aqui da Metrópole, 35055000. O nosso zap, 82570011, 82570011. E para mandar sua mensagem aqui para o estúdio, vocês podem mandar pelo portal metro1.com.br ou pela nossa página no Facebook, que é o Cabeça de Homem 1. E eu já estou aqui ligada, conectada com todo mundo.
Vamos lá, Djalma. Diga-me. Ontem eu quero até mandar um beijo pros meus coleguinhas de ontem, meus colegas de terceiro ano. A gente fez um encontro, né? Dos colegas todos que concluíram. Não diga quanto tempo depois. Não vou dizer, gente, tem muito tempo. Mas não parece não, o shape ainda tá bom. E aí eu fiquei conversando com os meninos ontem, né? Eu fiz, e aí, meninos, o que é que vem primeiro? O que é mais importante, o poder ou o sexo? Alguns responderam poder, outro sexo, mas a maioria respondeu sexo. E aí um deles veio com a brincadeira, pô, mas se a gente for esperar ter poder pra ter sexo, a gente tá 3 pontinhos. E aí eu ri muito. Mas aí eles falaram, bom, o homem procura ter dinheiro desde novo para que ele alcance o poder. E através do poder ele tem um carrão, ele consegue pegar mais mulheres. Que eu acho que o homem, Djalma, eu quero que você fale isso um pouquinho do ponto de vista psicológico. O homem, ele, desde novo, até a questão do provedor, que isso acompanha a gente, ele quer ter tudo isso, mas ele também quer ter poder. Ele quer estar numa posição de destaque. Tá? E essa posição de destaque possivelmente vai propiciar várias coisas a ele. E essa posição de destaque é poder. Isso. Se tiver dinheiro, melhor ainda. Exatamente. O homem, ele acha que por ele ter mais dinheiro, por ele ter um carrão, por ele ter um bom cargo, que ele vai conseguir pegar mais mulher? Sim, porque eu vejo isso, inclusive, eu estava falando nesse instante, né? E Gil, inclusive, pontuou também. Isso vem na própria natureza. Você veja o seguinte, primeiro, para que o animal tenha, depende de vários animais, você tem que ver uns insetos, etc. Mas os animais superiores, para que eles consigam se reproduzir, eles têm que brigar com o outro macho. Ele tem que vencer. Isso significa o poder. Você vê os babuínos, eles têm o harém deles. E o que é que acontece? Os outros jovens babuínos ficam atrás para querer o poder dele, para poder transar com todas as fêmeas. Então, isso está na própria natureza. Então, o poder está na natureza. Agora, quando nós falamos do ser humano que criou uma outra estrutura... E eu quero falar do masculino, isso, tá? E é claro que o ser humano, que o masculino, que o homem, desde cedo, ele tinha que transar e ele tinha que, na verdade, conseguir a fêmea para ele. E ele poderia alcançar isso como... Primeiro, era através da força nos clãs, etc. Mas quando se inventou a cidade e a civilização, ele começou a, primeiro, conseguir sem ter poder, porque senão nem todo mundo consegue o poder, está lá em cima. Então o sexo passou a ser algo que podia ser praticado. Com a escravidão, era um domínio. Eu tinha o poder sobre o escravo, então sobre o escravo eu podia usar como eu quisesse e bem entendesse. Tá? Agora, que sem dúvida, o poder sempre chamou atenção, porque eu com poder na mão, com dinheiro na mão, eu posso conquistar mais. Pelo menos é algo que nós temos na ideia, como se as fêmeas ficassem sempre atrás de nós, quando nós temos uma condição de poder, quando nós aparecemos mais. Djalma, tem uma coisa que você falou da cidade, do escravo, mas tem uma questão também que é fundamental para mim, que é a religião. Também. Eu acho que a religião foi uma ferramenta que foi usada ao longo do tempo muito fortemente, principalmente as religiões judaico-cristãs, todas elas, usadas sistematicamente pelo homem para oprimir a mulher. Isso. Para o homem poder exercer o seu poder muito mais fortemente sobre a mulher. Então você pega a Bíblia, por exemplo, o tempo todo, as mulheres que fazem todas as coisas erradas, entendeu? As mulheres estão sempre, desde Eva, passando pela mulher de Potifar, aí você vai listando aí, né? Vários casos e vários casos. Por causa de Eva, nós perdemos o paraíso. Pois e afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus. E ganharam o que mais? Ganharam e a mulher, muitas coisas. E a mulher é um produto nosso. Nasceu da nossa costela, um osso duro de Então tem toda uma boi. história que machismo. Então acontece. E aí existe uma opressão, porque, por exemplo, tem aquela velha história, pater incertus est. Quando você faz um teste de DNA, ele pode dar 99,99% de certeza que você... Mas mesmo assim sobra 0,01% de que você pode não ser o pai da criança. Entendeu? Então sempre teve uma coisa do homem tentar regular a mulher, deixar ela em casa, tentar oprimir ela sexualmente, com medo dessa questão da paternidade. A traição tem muito a ver também com isso, porque a questão do filho tem a ver com propriedade que você pode perder, tem a ver com a questão da genética, da sua herança, tudo isso tem a ver com poder. Então a religião sempre sistematicamente tentou oprimir a mulher, deixar ela, tipo assim, fique quieta, você tem que ser pudica, você tem que ser casta. E não à toa que quando a gente chega nas famílias e vê
Um menino de 5 anos de idade que pega na bunda da coleguinha, que fala que namora com as coleguinhas, todo mundo acha lindo em casa. Ainda hoje tem essa coisa altamente machista e abjeta. Muito bem. Quando se uma menina chegar em casa e falar, papai, hoje eu beijei 5 coleguinhas, ela vai pro psicólogo na hora. Exatamente. Porque o pai já vai achar que ela vai virar uma prostituta, uma galinha. Então, quer dizer, e isso já vem dessa questão da religião, de você sempre tentar castrar a mulher e tal. Então é a forma do homem exercer o poder. Gil, você que tocou antes disso, Maera, deixa eu complementar aí. Olha, uma coisa interessante que Gil chamou a atenção é o seguinte: no politeísmo, o sexo era muito mais aberto e sem muitos problemas, com exceção... Para homem e para mulher? Para homem e para mulher, sim. Com exceção da Grécia. Porque na Grécia, como ele bem disse, o machismo era imperante. A ponto da mulher viver no gineceu junto com os escravos e os homens não, que tinham toda a liberdade, Esparta, aquela coisa toda. Mas, de qualquer maneira, de um modo geral, no politeísmo havia isso. O cristianismo, quando chegou, foi o patriarcado absoluto que veio justamente do judaísmo, do poder hebreu. O domínio absoluto da mulher. A mulher será escrava. Aí o homem estabeleceu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nada feminino nessa história, né? A Santíssima Trindade. Nada. Eu vou comentar sobre isso aí rapidinho, que eu falei ontem, mas antes eu vou ouvir Evaldo da Vila Laura na linha 3. Olá, Evaldo. Olá, Maera, bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, quero saudar também o grande Djalma Argolo, que eu sou fã e aprendo muito com o Djalma aí. Um abraço, amigo. Enfim, eu acho que, na verdade, o sexo excita mais. O poder, claro, acho que já teve um papel muito importante para conseguir algumas coisas. Só que eu acho que a sociedade está mudando, principalmente a sociedade feminista. Eu converso com algumas amigas também, em rodinha, e muitas vezes as meninas confessam, tipo, tem um cara que ele é um cara que tem uma aquisição, um poder aquisitivo muito alto, mas não necessariamente ele é o melhor e ele vai conseguir. Eu acho que está mudando um pouco o perfil, minha opinião, entendeu? Que bom. E você acha que o poder, ele ajuda a ter mais sexo? Ajuda, Mayara, mas eu acho que não é regra, não posso dizer, não é fato, ajuda, sim, entendeu? Mas não é tudo, não posso generalizar. Eu acho que está caindo um pouco, pode ajudar, entendeu? Pô, Evaldo, obrigada. Antes de passar para vocês, eu vou ouvir Zé Fernando na linha 2. Olá, Zé. Boa tarde, nosso anjo, Maiara. Tudo jóia? Tudo bem. Eu quero dizer a Argolo que ele tá fazendo sucesso lá também, Ana Montagil, viu? Aqui em Camaçari, todo mundo tá me ouvindo, viu, Djalma? E dizer pra bem... tem mais, né? Toda segunda. Viu, Maiara? Dizer para o nosso Gil Vicente, dizer para ele que o primeiro dramaturgo do Brasil foi José de Anchieta, viu, Gil? É verdade. E ele seguiu na linha. Gil foi português, foi o primeiro português. Agora eu quero dizer que o poder, Maiara, o poder, você aí, veja bem, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Tá aí os poderosos, nós estamos aí um índice de corrupção, né? Quer dizer, é um poder artificial. Esse poder artificial vai conseguir também um sexo artificial. É assim, ó, mas o homem, assim, eu acho que se divide em duas partes e aí vocês vão poder falar com mais propriedade do que eu. Tem horas que o homem só quer transar, a transa pela transa, que ele não tá preocupado com quem, não tá preocupado se é bonita, se é feia ou o quê, ele quer transar. Então eu não vou falar aqui por conta do horário outros termos e outras coisas que eu já ouvi dos meninos, mas tá claro, pros homens e pras mulheres. Quando o homem quer alguma coisa a mais, ele procura uma mulher que, se puder ter um sexo ótimo e ser uma boa companheira, ter humor, ser divertida, ótimo, que vai conseguir congregar juntos. Mas tem momentos em que o homem, mesmo que seja por uma coisa interessante, o sexo artificial, tem horas que ele quer só isso. Olha, você observa, Maera, o seguinte: quando o sujeito tem muito dinheiro, e eu tenho visto muito, o que é que acontece? Ele usa muita prostituta, muita garota de programa. Né? Por quê? Porque isso é um exercício de poder. Eu estou comprando, estou lhe pagando e você é obrigado a fazer o que eu quero. E trazer a mercadoria. E aí vamos chegar a SAD, né? Porque você acabou perguntando no início e acabou não falando sobre SAD. Mas antes de você falar de SAD, deixa eu falar só uma coisa das mulheres. Vamos lá. Eu vim conversando ontem essa questão de religião, de tudo. Eu falo, gente, durante muito tempo a mulher ela é crucificada por várias coisas. E se a gente observar, em todas as religiões, por mais que às vezes a religião fale que o sexo é para procriar, que o sexo é para isso, para aquilo, que a gente sabe que antigamente os casais, eles transavam a partir de um buraco no lençol, etc. E que a mulher não podia sentir prazer. Ainda tinha a coisa de a mulher, um tempo atrás, se ela fosse estuprada e ela engravidasse,
isso era pecado porque ela sentiu prazer, por isso que ela engravidou. Olha a ignorância. Os muçulmanos, elas são... Pois é. Mas enfim, o que é que eu percebo? Que independente da religião, se é uma religião mais opressora ou não, nenhum homem, ele tem problema de lidar com o seu corpo. Em todas as religiões, desde cedo o homem se toca, o homem utiliza da masturbação, e isso acontece em todas as religiões, com repressão ou não. Enquanto a mulher, isso não acontece. Eu fiquei, gente, e aí eu sempre falo, poxa, a mulher ela é crucificada, ela tem que se usar um monte de roupa, porque o homem não pode ver o cabelo da mulher, porque o cabelo é sensual. E no final das contas, a mulher é punida, eu falo, porque o homem não consegue se controlar e segurar o pinto dentro da calça. Aí, como ele não consegue se controlar, ele quer crucificar a mulher, que ele olha e se excita e não consegue se conter. E aí a gente paga o pato. Eu parei para refletir sobre essa questão e quando a gente vai olhando, realmente é o homem que não consegue se controlar. E é a mulher que é punida por isso, pela falta de controle dele. Então a gente está precisando discutir várias coisas aqui na nossa sociedade para trazer essas questões à tona, para tomar consciência disso e a partir daí gerar discussões para poder mudar. Ô, Mayara, não é só um problema de falta de controle, é exercício de poder. Sim. Eu sou macho, eu posso. Isso é exercício de poder. Porque a gente, quando fala em poder, pensa assim, o sujeito que é presidente, governador e etc. Mas tem um poder machista. Eu sou o homem, eu posso fazer. E ela tem que se submeter. Pois é, meninas. Então vamos começar a mudar. Tá na hora da gente começar a se unir, como os homens se unem, pra gente reverter esse quadro. E até porque se a mulher também não se impor, a gente não vai mudar nada. Até porque as mulheres hoje, muitas são mais machistas que os próprios homens. Então, quando você vê uma mulher mais liberada sexualmente, a tendência de uma é apontar o dedo pra outra e botar a mulher lá embaixo. Quer dizer que só o homem que pode? A mulher não pode? Então vamos começar o quê? A refletir sobre o nosso papel, a refletir sobre a nossa posição, as nossas escolhas. Ninguém paga a conta de ninguém, então cada um sabe da sua vida. Se alguém quer exercer sua sexualidade de forma mais livre, de forma mais liberada, problema, que exerça. Que isso não te incomode. Exatamente. E que não te cause furor. Mas vamos lá. Porque mas eu acho, vamos lá, mas aí só terminando uma coisa em cima do que você falou, essa coisa de, quando a mulher é mais liberal e tal, os outros caem de pau. De pau. Mas aí existe uma coisa que eu acho que é sempre na sociedade. Todas as pessoas que perdem muito tempo criticando o outro, botando defeito, falando que aquilo é um absurdo e tal, no fundo é uma grande inveja. Isso. Concordo. Queria estar no lugar do outro, entendeu? Então você pega aquele cara que não bebe, não faz nada, fica em casa e tá sexta-feira à noite assistindo a novela com a mulher do lado, aí vê um cara que toma todas, que pega a mulher, que faz não sei o que, e fala, isso é um absurdo, que perversão, que coisa horrorosa. Uma inveja desgraçada. Uma inveja, isso daí tem inveja, porque no fundo, a gente nasceu para ser feliz, eu sempre penso nisso. Concordo. Entendeu? E todo mundo a gente devia buscar a felicidade. Infelizmente, na sociedade, seja a religião, seja o status quo, seja o que for que está acontecendo, tudo que surge na sociedade é para inibir nossa felicidade. Entendeu? E aí inibe a felicidade por um lado e cria paraísos artificiais por outro. Tudo que é bom é proibido ou Entendeu? engorda, né? É isso. Você, ao mesmo tempo que você reprime totalmente a felicidade, por um lado, a sociedade capitalista é assim, você não pode fazer, tudo é reprimido. Aí você cria os paraísos artificiais. Então você cria o puteiro, você cria o lugar para você tomar cachaça, você cria aquela festa, que sempre alguém está ganhando dinheiro em cima disso. Exatamente. Porque você não pode ser feliz de forma livre, solta, entendeu? Você tem que ser feliz consumindo dentro de um padrão que foi criado pela sociedade. Então, para dar o poder que me a alguém. permita, ou seja, me limita, você só pode ir até aqui, você só pode fazer isso porque é o que eu te permito. Exatamente. Peraí que você vai falar sobre SAD. A Arlene mandou uma mensagem aqui pra gente, mas estou aqui com meu amigo Neto. Ele disse que o que excita mais é o poder, porque o poder excita as mulheres e o poder traz o sexo. Por que SAD? Vamos lá, que depois eu vou... Vamos nessa. Bom, SAD começou com o convite de Fernando Guerreiro. Estava falando com ele até aqui na terça-feira, se não me engano. Ele me convidou para escrever uma peça sobre a obra do Marquês de Sade. Só que ele caiu num grande erro de me dar a biografia de Sade no meio disso. Quando eu li a vida de Sade, eu achei muito mais interessante do que a obra. Resolvi escrever uma peça sobre a vida dele, virou o meu mestrado, acabei que eu fiz essa peça, ganhou até um prêmio de dramaturgia, foi publicada e finalmente agora eu consegui montar, depois de bater cabeça, né, em financiamentos, editais, patrocínios, eterna sina de artista. E aí eu consegui montar agora. E eu acho que é um personagem que ele é bastante controverso, porque ao mesmo tempo que ele tem todo um viés libertário, tem toda uma coisa transgressora, que briga com o seu tempo, que tem a coisa da liberdade, do sexo, do poder. Ele sempre brigou contra todas as estruturas religiosas de poder, de opressão. Ao mesmo tempo, ele também era um opressor.
Ele também se utilizava do poder, porque ele era um cara que pagava as prostitutas para poder chicotear, para poder bater, torturar, fazer o que ele quisesse, porque no fundo ele trazia dentro de si uma coisa que era a decadência da nobreza. O antigo regime estava em total decadência, não à toa veio a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa a gente não pode achar que é simplesmente porque os burgueses se revoltaram e tal. Eles também se fortaleceram porque a nobreza estava em decadência. Então abriu espaço para isso. E a nobreza em decadência, ele enquanto nobre, ele falou, pô, como é que eu posso exercer o meu poder de forma, essa microfísica do poder, como diz Foucault? É através do corpo e através do corpo da prostituta e tal. Então acho que ele meio que expurgava toda essa decadência dele através desse castigo corporal, usando o sexo como poder. E eu acho que na sociedade como um todo, Sim. a gente sempre vê isso. Quando eu vejo, por exemplo, a forma como os homens tratam a mulher na questão sexual, muitas vezes, porque, por exemplo, eu vou tentar usar termos técnicos, porque é um exemplo muito claro, mas assim, eu vou ter que falar de uma questão sexual, mas vou usar termos bem técnicos por causa do horário. Mas essa visão do homem ejacular na face da mulher, Isso. que você vê recorrentemente em todos os filmes eróticos, ou até em gravações amadoras que os homens mandam e tal, não sei o quê. Existem pelo menos aí 3 ou 4 formas muito mais prazerosas do homem chegar à ejaculação do que simplesmente ele se masturbar na face de uma mulher. Mas isso, quando ele faz, essa imagem dele estar ali fazendo isso é de certa forma mostrar que ele tem o poder, que ele... É humilhante. É humilhante, isso é humilhante, entendeu? Porque o prazer que ele tem é um prazer muito mais visual, de ver aquela mulher ali sendo servida, sendo cuspida na cara, de certa forma, por ele, entendeu? Então, sempre você vê em muitas cenas sexuais, e isso os filmes pornográficos repetem, e as pessoas acabam repetindo os filmes pornográficos, porque a gente não consegue ser original nem no sexo, a gente acaba repetindo todos os padrões que são mandados pra gente via filmes e, né, e sociedade como um todo. Então, eles acabam repetindo esse padrão, que é essa coisa de exercer o poder sobre a mulher. Eu fiz assim, segurei ela pelo cabelo e fiz de tal jeito, e ela não sei o quê, e gozei na cara dela. Tem uma coisa assim que, no fundo, é uma forma de subjugar a mulher, de humilhar, de mostrar que ele é maior do que ela. Entendeu? Quando não tem nada mais lindo do que você falar que fez sexo com a mulher e que ela sentiu prazer, e que ela gozou, e que ela foi feliz. Porque você também, né? Claro, mas você poder falar desse outro lado também é bacana. Sim. Mas ninguém comenta dá isso. Prazer, o Claro, prazer dela é o complemento. dá o prazer. Exatamente. Você vê ela sentir prazer, faz você ter É o prazer. complemento da Lógico. história, né? Claro. Aliás, Dentro se do você que- vai atrás de uma mulher, porque você está buscando prazer com ela, mas buscando dar prazer para ela também. Também. Exatamente. Maíra, O dentro raciocínio do que deveria vocês ser esse. abordam aí e tal, eu tava pensando aqui numa série que passou na Globo recentemente, que chamava-se Felizes para Sempre, interrogação, e tinha a Dani Bond e um rapaz que era super milionário por trabalhar com obras, uma empreiteira e tal, e a gente via a situação do poder do seguinte: ele poderia até ter poder fora com as prostitutas de alto luxo, mas dentro de casa é interessante esse fato que ele não tinha o poder com a própria esposa. E a gente traz essa informação assim: o homem tem sempre poder sobre a mulher, mas talvez de uma mulher que ele não tenha tanto conhecimento ou muita proximidade, porque parte para dentro de casa vai depender muito mais dela do que do homem nos dias atuais. Gostei, Dilcinho. E Dilcinho trouxe uma questão que eu vim conversando com o Djalma no carro. Eu falei, Djalma, uma coisa é a questão do poder que você tem do cargo, do poder do dinheiro. Outra coisa é o poder pessoal. Porque foi o que eu disse. Ontem eu tava brincando com os meninos, e aí, meninas, ele, pô, Mai, lógico que o sexo vem primeiro. Porque se a gente for esperar ter poder pra ter sexo, a gente tá ferrado. Aí eu falei, pois é, porque existem duas grandes diferenças poder da aí. sedução, entre o poder do cargo e do poder da dinheiro beleza. e o poder pessoal. Porque assim, você tá falando aí, Dilcinho, na verdade, do poder pessoal. Sim. Então, no caso, dentro de casa, ele não tinha o poder pessoal. Ou seja, ele não exercia isso com a mulher dava limite, e aí ele tinha o poder do cargo. Eu acho que o que às vezes as pessoas elas se perdem nessa questão, porque a gente não olha pra dentro para desenvolver as nossas virtudes e habilidades. E aí a gente acha que a gente precisa de algo externo para nos empoderar. E aí você não desenvolve o seu poder pessoal. Exatamente. E aí eu acho que essa questão que o Dilcinho colocou agora cai nesse ponto. Que o cara, ele quer, através do poder ou de coisas externas, ele ter um falso poder, mas é esse poder para dizer, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. O que a gente não precisa dizer. A gente é. Quem é. Mas existe um equilíbrio dessa coisa do poder também, que você vê que às vezes a pessoa tem tanto poder que às vezes quer ser também subjugada. Eu fiquei assustado quando eu soube que teve uma pesquisa que dizia que o índice maior de sexo com travestis na cidade de São Paulo, uma época, era de homens casados, e que a maioria absoluta deles iam lá para serem penetrados pelos travestis. Sim.
Eu já, Então, É uma demonstração de lembra que poder. eu conversei com você sobre isso uma vez na isso antessala é de uma uma loucura, clínica? né? Sim, sim. Porque eu também já tinha dados enfim, de uma pesquisa sobre isso, uma pessoa da área de saúde me havia falado sobre isso e eu fiquei meio chocada. E aí, no que eu fui, enfim, entrevistando algumas pessoas para poder ver, a questão é, o homem, ele se julga superior à mulher. Então, ele não permite ser penetrado pela mulher, mas ele permite ser penetrado por outro homem, que é de igual por igual, porque ninguém ali vai estar subjugando ninguém. Maiara, É a questão de respeito, ou seja, até aí tem a questão do poder. E aí eu Maiara, lembrei... nesse ponto tem um outro aspecto, se a gente for trazer Freud, né? Ah, O sim. pênis é uma forma de poder. Claro. Não sei se vocês É a se lembram falocracia. de uma escultura que fizeram uma vez ali de frente do Castro Alves, eu não sei se foi Mário Cravo ou qualquer um desse, que era um Jesus, só que o Jesus tinha um membro muito avançado. Por Sim. quê? Porque ele queria com isso demonstrar o poder. Sim. Né? Então a mulher sempre teve aquele complexo de castração. O famoso complexo de castração de Freud. Sim, sim. Né? O homem tem o pênis que avança a mulher e pode penetrar a mulher. E isso significaria um domínio. Tanto que havia entre romanos e gregos um problema. Os romanos, em tese, em sociedade, não admitiam o homossexualismo porque eles eram os dominadores. Eles tinham que, embora a gente saiba que havia, festa, é. mas havia, digamos assim, uma crença no poder. Nós não podemos fazer isso. Nós é que somos aquele lá. Enquanto o grego diz, vale tudo. Não, vale Qualquer tudo. amor vale E aí, a pena. Tem uma coisa engraçada, a gente falando sobre essa coisa de travesti, eu lembrei de uma coisa, pra você ver, a violência, né, que existe hoje em dia, por exemplo, com homossexuais, Sim. chega ao ponto, o que eu acho mais louco é que os caras, como parte da violência, quando a gente lê que, um grupo de jovens espancou um homossexual, faz parte disso eles também estuprarem o homossexual. Isso. E aí eu fico pensando, se ele tá batendo num cara... É uma forma de Mas demonstrar eu fico, poder. pois é, mas eu fico posso. pensando, se o cara tá batendo num homem que simplesmente gosta de ter prazer com outro homem fazendo sexo, ele vai e faz sexo com esse homem também, ele tá de alguma forma tendo prazer com isso também. Mas ele é homossexual reprimido. Exatamente, Lógico. pois é. Porque, assim, ó, quando a gente pode até não gostar de alguma coisa. Todo Olha, meninos, homofóbico- ouçam e Todo reflitam. homofóbico é um homossexual reprimido. bicho. Com Não tem certeza. jeito. Ou Com já certeza. passou por algum problema com relação a Claro. isso, de estupro na infância, ou de algum assédio Mas maior. a maioria e acho que é sabe porque no lidar. fundo É tem porque algum melhor desejo com isso. reprimido Tem um desejo ali. reprimido. Gente, o ânus é uma zona erógena, Total, como várias pois é. outras partes do nosso corpo. Isso é erógeno para um, se é bom para um, vai ser bom para a maioria. É uma zona erógena. O homem querendo ou não, concordando ou não, querendo ter contato com isso ou não. Tá? Mas uma coisa importante, Gil, que você trouxe aí com relação a essa questão do homem sentir prazer, é que o homem, ele só fica querendo ficar naquela coisa do sexo pelo sexo e do experimentar. Mas ele não para refletir sobre os seus prazeres. E criou, eu falo, vocês criaram tantos problemas para vocês próprios. Não pode fazer isso. A questão dos rótulos, do indivíduo ter necessidade de rotular. Que com relação a isso, essa questão do homem achar que o fato de ter algum contato com a zona anal, que isso demonstra que ele é homossexual, e o medo com relação a isso é uma coisa tão pequena e, ao meu ver, tão ridícula, e é um tabu que vocês, homens, têm que enfrentar. Sim, com certeza. Porque quando eles fazem isso, tá na cara, é o que você falou, eles sentem prazer, e isso significa alguma coisa. Então, meninos, parem para refletir, esqueçam os outros agora, são vocês, cada um consigo. Não existe nada de problema nisso, e muito pelo contrário, os homens ficam na agonia com relação às mulheres, e as mulheres usam isso muitas vezes, ou não gostam, ou não sabem como, ou como moeda de troca, a questão do próprio sexo anal. Sim, sim. E os homens ficam na loucura disso. Então é bom para um, é bom para o outro, ou tem gente que às vezes fala que a grande questão é não saber como fazer. Aí já por uma questão fisiológica mesmo. Sabe uma coisa que me incomoda profundamente? Eu vou terminar aqui no intervalo, né? Mas intervalo. falar rapidinho disso. Eu tenho um espetáculo que eu escrevi até para Fernando Guerreiro chamado Alugo Minha Língua, e que numa Maravilhoso, assisti. numa das cenas eu discuti uma coisa que eu acho bem engraçada. Se seu filho chega dizendo, meu pai deu murro na cara de fulano, que ele me falou não sei o que e tal, ele, porra, meu filho é macho mesmo, deu murro na cara de outra pessoa. Se esse menino chega e falar, meu pai, eu dei um beijo num colega meu, ele vai ser reprimido. Então, quer dizer, a gente vive numa sociedade onde você agredir
Invadir o espaço do outro é legal, é bacana, é uma demonstração de poder. Agora, você beijar uma outra pessoa só porque é do mesmo sexo, não pode, quer dizer, duas pessoas querendo ter prazer. Eu acho que duas pessoas entre quatro paredes, de qualquer sexo que seja, de qualquer orientação sexual, de qualquer religião, de qualquer coisa, eles fazem o que eles quiserem, entendeu? Se um quiser beber o xixi do outro, bebe. Se quiser dar tapa na cara, se for uma coisa consentida, eles têm direito de fazer o que eles querem, porque eles estão buscando o prazer. E o prazer tem a ver com a felicidade. As pessoas têm que ser felizes, ponto final. Agora, a gente vive numa sociedade onde as pessoas se juntam à noite para ver luta de UFC, né? MMC, MMA, essas coisas. Que pra mim também é um negócio meio estranho, né? Você vê dois homens se agarrando ali o tempo todo. Eu realmente não vejo o mínimo prazer nisso. Até eu vi uma charge que foi bem engraçada, que tem assim, dois caras com roupa de MMA se agarrando. Aí na segunda charge tem a mesma cena, só que os caras sem roupa. Aí bota a diferença de MMA para um filme pornô gay. Maravilhoso. Vamos pro intervalo, voltamos em 2 minutinhos. Fiquem com a gente. Olá, meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio. Meus convidados são Djalma Argolo, terapeuta junguiano, escritor, estatístico, e Gil Vicente Tavares, dramaturgo, diretor artístico do Teatro Nu, que está em cartaz com a peça SAD. Até o próximo final de semana no ICBA, dia de quinta, sexta e sábado, às 20 horas. Não é isso, Gil? Exatamente. Pronto. Comprem antecipadamente, se puderem, para não voltarem da porta. Vou logo avisando. E o nosso tema hoje, a gente começou a série O Homem e o Sexo, e o nosso tema é Homem, Poder e Sexo. Meninos, quero saber de vocês. O que há de tão excitante no poder? Vocês buscam o poder para ter mais sexo, sim ou não? Quero saber, o poder excita ou não excita? Porque tem aquele político norte-americano famoso, Henry Kissinger, que ele fala, né? Não, que o poder por si só é excitante, né, Djalma? Exatamente. Tem muitos que têm o poder com mera excitação pelo poder, exercer o poder. Eu sou poderoso, eu sou bacana, eu sou formidável, né? E Aristóteles Onassis dizia o que seria do dinheiro se não fossem as mulheres. É verdade. Adorei. É Olha aqui, eu peguei algumas frases, algumas citações na internet, aí casando bem com essa sua, que é atribuída ao rei Salomão, enfim. Não gaste toda a sua energia com sexo, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. E eu quero falar um pouco sobre isso. Salomão? O que o homem é capaz de fazer, gente, para ter sexo, ou quando ele se apaixona loucamente por uma mulher. Como sim. isso, como a cabeça revira. Agora, olha que legal essa de Oscar Wilde. Tudo nesse mundo é sobre sexo, exceto sexo, porque sexo é sobre poder. E aí eu vou deixar pra vocês dois. Vamos lá, meninos? Não, Oscar Wilde foi um desses gênios do mundo que sofreu com a estupidez humana. Por causa do homossexualismo. Porque ele era um homossexualidade dele. Pois é, entendeu? E é um dos exemplos de um cara que acabou sendo preso e tudo, e sofreu, terminou a vida muito mal por conta de uma coisa dessa. Não, e outro dia passou um filme, aqui, o camarada que decifrou o código alemão. Pois é, o filme é o Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. Esse filme o cara é tão estadunidense, mas mostra esse lado que é cruel demais. Um herói termina assassinado. Ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial. Ajudou, e no entanto, sofreu o que sofreu. Começou a tomar remédio para poder inibir o desejo, porque era uma doença, considerada uma doença. Porque ainda vinha do resquício vitoriano na Inglaterra e tal. Exatamente. É uma loucura, mas enfim, você perguntou essa coisa a coisa do poder, né? Existem formas de poder. Tá. Por exemplo, eu quando sou bem sucedido artisticamente com o que eu faço, ou como profissional que eu sou, claro que isso você, de certa forma, gera isso um status que não sei se necessariamente é de poder, mas gera uma visibilidade, uma forma que isso naturalmente, quanto mais você fica em evidência, mais isso pode despertar o interesse das mulheres, e claro que passa pela cabeça da pessoa, entendeu? Você tá lá e tal, óbvio que você sabe... Há uma projeção em basta você. Você ver o artista no palco, né? Há uma projeção em você. Exatamente, você vê Chico Buarque, tá aí, barrigudo, todo cheio de ruga, veinho, coitado. Ele sobe no palco, as mulheres, gostoso, maravilhoso. Teve até uma dessas vezes que ele subiu no palco, aí começou a gritar lindo, aí uma mulher gritou gostoso. Ele falou, epa, gostoso não, porque aí vai ser vovô, viu a vulva, né? Não precisa usar. Ele mesmo brincou com isso, mas já gera um fetiche natural do artista em evidência, porque então Chico, por conta de realmente ser o maior compositor popular da história da humanidade, então pronto, mas o poder por si só, eu particularmente não tenho o mínimo tesão com o poder. Até mesmo eu trabalho dirigindo no teatro, por exemplo. Isso. E até os atores poderiam dar um depoimento se quisessem, eu adoraria ouvir até dos atores, mas eu quando estou dirigindo, em momento nenhum eu tento impor
a minha vontade, eu não exerço o meu poder enquanto Não diretor. é da sua linha, da sua Muito maneira pelo de contrário, eu ser. sempre fico tendo cuidado com o ator e fico querendo que o ator dê algum retorno, que ele dê ideia também. Mas você eu vê nunca que isso chego é particular seu. Tem muito diretor que põe. Hitchcock falava ator é gado, Exatamente. entendeu? Mas assim, então assim, o poder, eu não sei se é por conta muito dessa minha energia yin, que meu pai sempre criticava, Porque que ele você achava que tinha que lida ser mais bem com yang o e tal. poder. É diferente, que tem pessoas que não lidam bem com o poder. Mas eu acho que quando a pessoa quer usar o poder como uma arma, pra mim ele tem algum problema. Eu também. Deixa eu dar só nossos canais de comunicação de novo. Liguem pra gente. Eu quero saber, meninos, o que há de tão excitante no poder. O poder excita o homem? Quero saber, sim ou não? Liguem pra gente no 3505-5000. 3505-5000, 8257-0011 é o nosso WhatsApp 8257-0011, ou podem mandar sua mensagem pelo metro1.com.br ou pelo Facebook do Cabeça de Homem 1. Ô, Maiara, Guilherme Santos Lima tá aqui dizendo: adoro o programa de vocês, Maiara, vocês são ótimos. Obrigada, Guilherme. Vai lá, Didi. Gil chamou a atenção de um ponto interessante. Quando você se sobressai, as pessoas projetam em você, principalmente no caso, homens e mulheres, mas normalmente as mulheres projetam naquele homem que se sobressai como se ele fosse ideal. Se nós formos também para o lado do animal puro e simples, o que é que o macho sempre faz no mundo animal? Ele executa danças, ele faz uma série de coisas, ele mostra uma pelagem diferente, uma pelugem diferente, porque para chamar a atenção da fêmea, não é? Então, você me conhece e sabe, eu fazendo palestras, eu escrevendo os livros, estando aqui mesmo, nós estamos falando. Então, muita gente fica fantasiando lá fora. Poxa, porque ele está na rádio Metrópole. Então, isso daqui é uma coisa normal para mim, é coisa normal para Gil, para você, mas mesmo assim as pessoas acham que isso é um poder, é aquele que aparece, as aquele pessoas que fantasiam, está. né? Fantasiam, Agora tem uma coisa, projetam. em cima do que você falou do animal, da pelagem e tal, que eu acho muito bacana, que o homem não percebe, o homem ou o animal do sexo masculino, seja lá o que for, ele é tão idiota que ele não percebe que no fundo, quem realmente tem o poder é a mulher, é a fêmea. É verdade. Porque na maioria Ele absoluta... briga por causa de quem? Exatamente. E na maioria absoluta das espécies, o homem tem que ser bonito, tem que cortejar. Você pega sempre nos animais, a fêmea é sempre feia e o homem bonito. Isso. O macho é bonito e a fêmea é feia assim, é normalzinha, é simplesinha. O macho é que sempre é o mais colorido, o mais cheio de penugem, o mais cheio de não sei o quê. Porque ele que tem que correr atrás, ele que tem que cortejar, fazer a dança toda e não sei o quê. Enquanto a mulher fica ali esperando e fica olhando assim, fala... Enquanto eles estão brigando, ela está olhando. Ela fica dali, deixa eu ver, acho que eu vou querer aquele que é o melhorzinho de todos Gil, e tal. eu vi outra coisa interessante, você me permita, Maiara. Eu vi o seguinte, eu vi 2 machos brigando por causa de uma fêmea. Foi até duas aves, né? Sim. Enquanto eles estavam lá brigando, um outro veio de lá e creu. Fazer uns idiotas lá. Então vamos lá, vou pegar o gancho do que vocês falaram e já ouvi vários homens falarem que o que move o mundo é o órgão sexual feminino, tá? Essa coisa. E eu vi uma vez um amigo meu virou pra mim e fez assim: Maiara, as mulheres não têm noção do poder que elas têm, porque se elas tivessem, a gente tava ferrado. E aí eu te pergunto, Djalma... Duvido que ele tenha falado ferrado, ferrado, mas tudo bem. Não falou ferrado não, você sabe, falou outra coisa. F-O-D e aí o resto vocês... Vamos veem. nessa, tá. E aí eu quero saber, Djalma, de você, essa questão que eu falei antes, que o que é a paixão, né? Faz com um homem, até com um homem poderoso, que a gente já viu que grandes impérios, grandes reis, Isso. que, tipo assim, declararam guerras a outros reinos ou entraram em guerras, em grandes disputas por causa de uma mulher. Exatamente. E lógico que se não tivesse um sexo bom, isso não ia acontecer. Você É a vê- paixão pela paixão. Você veja o seguinte, Cleópatra, por exemplo, Aham. com 14 anos, seduziu quem? Um homem de 50 e tantos anos, político velho, matreiro, que já tinha matado tanta gente para dominar, para ter o poder, não é? E ela fez com ele o que quis e entendeu. E logo depois fez com o sucessor dele, que foi Marco Antônio, no caso, né? Fez o que quis e bem entendeu. Vamos um pouquinho mais atrás. A primeira obra Isso. literária da literatura ocidental, que é a Ilíada, Isso, exatamente. ela começa porque
Paris pegou Helena, levou lá pra Troia. Roubou a mulher dele. Roubou a mulher de Menelau. E aí depois Aquiles fica retado com Agamenon, porque Agamenon pegou o Briseida. Então já começa lá. A primeira obra da literatura ocidental já começa porque é um roubando mulher do outro e todo mundo se reta por causa disso e as guerras acontecem. E o que é fantástico na religião politeísta, né? Que eu acho massa. Eu tô lendo agora a Ilíada, né? Que eu me dei conta que eu só tinha lido a Odisseia, tô lendo agora. E é uma delícia você ver que os deuses são completamente amorais. Isso. Eles se vestem de tudo quanto é roupa pra pegar as mulheres dos outros, aí um pega o deus do outro, a deusa pega não sei quem, aí verdade. A deusa atrai, aí Zeus resolve ajudar os troianos, aí a Helena fala, então vou ajudar fulano, aí não sei o quê, vai engravidar. É uma loucura, é uma festa, né? É uma pena que depois a gente encaretou. Oh, meu Deus. Olha, esse negócio é muito bom, olha com quanta coisa a gente tá mexendo, numa cultura geral, em vários aspectos. Sim, Djalma, mas isso aqui, meu filho, é um programa educativo, sobretudo. Eu sei, então pra você ver o seguinte, como é um assunto que puxa a psicologia, como puxa a fisiologia, a evolução, é dizer, estudar o ser humano, porque o ser humano é o objeto fundamental do estudo mesmo. Nós temos que nos estudar. E o ser humano, enquanto homem, tem que aprender a exercer um poder, claro, porque todo mundo vai exercer um poder, mas seria o poder da sedução, de fazer o outro ficar bem, de dar satisfação, de dar prazer e ficar feliz com o poder que ele tem de poder dar prazer. O poder pessoal, né? E não uma coisa do subjugar. Agora, ele falou numa obra interessante, mas eu vou falar de outra. A história de Sinué, o egípcio, que perdeu a cabeça por causa de uma mulher, até os pais perderam o túmulo por causa da paixão que ele teve e ele terminou dando para a mulher. É o primeiro romance da história. Uhul! Opa, nosso programa é cultura! E agora eu estou com o meu colunista Maurício Magalhães na linha, diretamente de onde, MM? De São Paulo. Aqui hoje está uns 15 graus, nublado, a São Paulo ideal. Uma delícia. Agora, é muito difícil com o Chico, de Djalma, uma altura do programa, com a aula de história, eu estou me sentindo constrangido. Depois dessa aula de cultura geral e história. Não, eu estou falando a verdade. Agora, poder e sexo, bom, enfim, são umbilicalmente ligados, sem dúvida nenhuma. E um pouco do que Djalma e Gil eram relatando ao longo da história, na literatura. De certa forma, você vê que o sexo move o mundo. Eu vi você também, Maiara, e tem um ditado horrível masculino que diz, se mulher não tivesse aquilo, a gente nem falava com elas, né? Então, mas ao mesmo tempo é uma barbaridade, porque não sei se vocês viram recentemente o caso do primeiro-ministro David Cameron, que foi revelado que na sua infância ele fazia sexo com animais. Não sei se vocês viram isso, com porco na fazenda da família. Não vi, não. Não, então. E ele hoje é primeiro-ministro da Inglaterra. Ou seja, a loucura do sexo ela é extremamente real na vida humana. Agora, na própria evolução da humanidade, a própria liberalização do sexo, essas relações hoje estão mais livres e mais explicitadas. É óbvio que você tem toda essa loucura do poder com o sexo, que no passado existiu um lado mais romântico, da guerra, da disputa, mas que hoje a liberdade do sexo já muda um pouco dessa relação com o poder, porque cada um dá quem quer, cada um faz o que quer, cada um quer, escolhe o que quer, isso impacta na relação de poder, talvez um poder com um olhar um pouco diferente do sexo que o movia há alguns anos atrás. Ainda bem, estamos no século XXI, num mundo mais livre, que o sexo é mais livre e o poder começa a ter outros atributos na conquista. Obrigada, MM. Mas o sexo é mais livre, mas eu acho que a gente ainda tem que se libertar de muitas prisões psíquicas, a mente da gente, assim, o pensamento evolui numa velocidade e o costume na outra. Então eu acho que ainda está um pouco dissociado isso na nossa sociedade. Mas obrigado. Um beijo para todos. Beijo. Semana que vem o tema é práticas sexuais diversas e eu vou estar aqui com Ricardo Bittencourt e Antônio Pedreira. Vamos ver medo. O que vocês gostam. Mas deixa eu só colocar uma coisa, porque a gente tem até 2:55, eu tenho que terminar. Eu quero trazer para vocês, na quinta-feira, houve um grande evento aqui no TCA,
que uma grande empresa tem um projeto chamado Fronteiras do Pensamento e trouxe Contardo Caligares para cá. E eu tive o prazer de conhecer Contardo pessoalmente. Obrigada, Ricardo Bittencourt, que possibilitou isso, e obrigada também a Contardo, que não sei que possivelmente não está nos ouvindo, mas também que foi super atencioso, gentil. E aí eu fiz a provocação para ele, que eu não ia perder essa oportunidade, né? Falando do programa, falei aqui do tema Homem, Poder e Sexo e perguntei a ele o que ele achava. E ele trouxe uma fala bem interessante. Ele falou que até o final do século XVIII, você não tinha possibilidade de mudar de classe social. A estratificação ela era rígida, mas que no final do século XVIII a gente começou a ver uma ascensão econômica da burguesia muito evidenciada. E aí isso possibilitou, com as mudanças todas que estavam ocorrendo na sociedade, Revolução Industrial, Segunda Revolução, Primeira Revolução Industrial, etc., possibilitou essa ascensão. E que a partir desse momento as pessoas poderiam ter não só dinheiro, mas poder. E que aí elas começaram a fantasiar com o poder. O poder, sendo fantasia, começou também a se tornar uma coisa erótica e aí nunca mais se dissociou da questão sexual. E eu achei interessante essa fala, que é o que até Maurício estava falando e que a gente está tendo aulas aqui com vocês dois, que é justamente a gente estudar o comportamento na história, a psicologia, a evolução da espécie e tudo mais, não só da espécie animal para hominal, mas hominal, os costumes. E a gente tem que refletir sobre essas questões e aprender. E aí eu falei para você, o que é que te excita mais? É o poder que está a serviço do sexo ou o sexo que está a serviço do poder? E ele falou, Mayara, eu espero que seja o poder a serviço do sexo. Porque no final, o que a gente quer é sexo. Porque o poder pelo poder só é muito desinteressante. Agora, o poder para o sexo é uma coisa que realmente é o que estimula o homem, né? O poder pelo poder é uma perversão. Mas a gente estava conversando sobre isso e você sabe que tem. Eu sei. E é uma perversão, porque perversões existem. Eu prefiro tocar uma letra do poder e pra mim fica tudo ótimo. Ô, Gil, vem cá. Essa história de que é o órgão... É pegar as árvores e cortar. Bom, e essa história de que as mulheres ainda não descobriram o poder delas e o que move o mundo realmente é o órgão sexual feminino, no final das contas. Porque a pulsão sexual, sobretudo no homem, eu não sei se porque vocês dão vazão desde novos, o próprio instinto e a gente é reprimida, se isso vai terminando estimulando e vai fazendo com que a coisa fique mais à flor da pele. Não é que a gente dá vazão. Eu lembro, eu tive uma namorada que ela disse que teve o primeiro orgasmo dela aos 3 ou 4 anos de idade, porque ela estava em cima de um bichinho de pelúcia dela. E aí alguém puxou esse bichinho de pelúcia e aquilo roçou o clitóris dela, ela achou aquilo bom e começou a roçar com o bichinho de pelúcia, teve o primeiro orgasmo. E ela lembra disso? Nossa. O primeiro orgasmo marca. Ninguém esquece o primeiro orgasmo, ninguém esquece. E assim, e o que eu acho fantástico é que assim, inclusive a mulher, por natureza, e isso é uma grande verdade, a mulher por natureza, ela pode ter prazer desde muito nova. Diferentemente do homem. Eu sei porque eu tenho minha experiência própria e eu tenho amigos também e tal. A gente só começa a ter o prazer peniano no sentido de ereção, de poder ejacular, quando vai começando a pré-adolescência. Antes disso é outro tipo de excitação que a gente passa. A mulher não, a mulher já pode ter orgasmo com 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então a mulher tem inclusive um poder sexual muito mais forte do que o homem. Já começa assim, mas a repressão, talvez até por isso o homem faça questão de reprimir mais, porque você não pode, você tem, é feio, é horroroso. E como você bem colocou, Gil, a mulher tem uma variedade tão grande de sentir orgasmo pelo corpo, o corpo dela... várias zonas erógenas. Enquanto os homens não. Meninos, precisamos caminhar para o final, ainda tem uns recados para dar. Gil, meu filho, encerre aí como você quiser, conclua só rápido. Pronto, não, então eu vou preferir convidar, porque se eu for concluir eu vou falar mais meia hora. Não, convidar as pessoas, eu tô com o espetáculo SAD, que vai ficar somente agora quinta, sábado, 20 horas, lá no Teatro do Iquiba, ali no Corredor da Vitória. Hoje em dia a referência é em frente ao prédio de Ivete, que hoje em dia a referência virou essa. O teatro tem estacionamento gratuito pelo Vale do Canela, a gente está numa temporada popularíssima, então tem que aproveitar, porque é R$20, 10 a meia. Quiserem conhecer mais o trabalho da gente, artigos, tem várias coisas no nosso site, que é o www.teatronu.com, tem nossas redes sociais também, curtam a nossa página, tem Instagram, tem tudo isso, é só procurar Teatro Nu que vocês acham, e convidar as pessoas a irem a um espetáculo que está realmente tendo uma boa repercussão.
Excelente, excelente, eu fui ver. E cada dia mais as pessoas falam coisas ótimas. Tem pessoas que voltam pra ver de novo e tal. E às quintas-feiras a gente tá tendo os papos sádicos. Quinta que vem, agora a gente vai ter Marcelo Veras e Daniel Pérez, 2 psicanalistas, inclusive Marcelo Veras, que trabalhou 7 anos no Juliano Moreira. E é um cara que vai poder falar dessa coisa porque Sádio foi internado, foi considerado louco. Então vai ter um papo maravilhoso. Eu acho que vale a pena. Vou de novo. Então quinta-feira você ainda ganha esse brinde, você vai ver o espetáculo e ainda ganha um bate-papo depois. Muito legal isso. Vá lá. Eu quero agradecer, porque eu aprendi muito com o Gil aí nessa colocação. Ter pessoas inteligentes como você, como o Gil, assim, e como o Maurício, é muito bom, porque aí a gente aprende muito. E eu quero dar um abraço a todos e dizer aos homens o seguinte: vamos aprender a exercer, no caso, a masculinidade, mas com muita ternura, com muita dedicação, e ver a mulher como uma companheira constante e ter o poder de dar a ela o prazer que ela precisa e dar a ela o amor e dar a companhia, dar o afeto, que é muito importante. Vamos exercer esse poder, o poder do afeto e o poder do carinho. Adorei. Graziela tá aqui. Não posso pensar com a cabeça dos homens, mas o que posso dizer com o filho feminino é de que nada adianta o poder se nós mulheres não nos sentirmos seguras e desejadas. Concordo. Quero agradecer a vocês, meus ouvintes, que estiveram com a gente aqui hoje. Quero agradecer aos meus convidados, a minha equipe. Quero pedir a vocês que, se gostaram do nosso programa e se gostam da nossa proposta, que entrem na nossa página do Facebook, do Cabeça de Homem 1, e curtam a nossa página pra gente saber que tá no caminho certo. Deixem sugestões de temas, que eu já tô colhendo temas para o próximo ano. Quero também avisar para vocês o seguinte: eu tô começando um movimento chamado Movimento Juntos pela Saúde do Homem. Quero contar com vocês, meninas e meninos, para se cuidarem da saúde, sobretudo a sexual, e pedir às mulheres dizer que em breve eu vou convidar vocês e conclamar vocês nas redes sociais para, enfim, fazerem uma ação junto comigo, que é as esposas incentivar os seus maridos e as mães assumirem para si a responsabilidade de cuidar da saúde dos filhos. Porque se os homens não cuidam da saúde deles, eles não vão cuidar dos filhos. Então, ou a gente começa um movimento para mudar a cultura do homem daqui para frente, é uma coisa a curto, médio e longo prazo, ou a gente não avança. E semana que vem estaremos aqui com a série O Homem e o Sexo, com o tema O Homem ou Práticas Sexuais Diversas, com Ricardo Bittencourt e Antônio Pedreira. Um beijo. Fui, que os meninos já estão aqui do futebol. Lavínia tá ali me olhando. Beijo, Lavínia.